posse dos deputados eleitos em novembro acontece domingo, às 9 da manhã, aqui na Assembleia. CPI da telefonia móvel houve representante da Anatel. Presidente de uma das maiores empresas de telefonia móvel do país é convocado, mas não comparece. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações quer barrar o projeto que propõe a extinção de 2 fundações. Projeto que cria a região metropolitana de Piracicaba passa pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. A TV Assembleia exibe neste domingo, ao vivo, a partir das 9 da manhã, a cerimônia de posse dos 94 deputados eleitos para a 18ª legislatura. É domingo que vem, a partir das 9 da manhã, aqui pela TV Alesp, a TV da Cidadania. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que acompanha a reunião da Frente Parlamentar pela duplicação da rodovia SP-255. Viviane, boa tarde. A SP-255 começa em que cidade do interior, Viviane? Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde a todos. A rodovia SP-255 começa em Ribeirão Preto, no interior, praticamente corta o estado de São Paulo, de norte a sul, vai até lá a divisa com o Paraná e passa por cidades importantes como Araraquara, Jaú e Barra Bonita. Essa frente parlamentar começou a trabalhar em 2013, conta com a presença de vereadores e prefeitos também de cidades dessas regiões que eu comentei. E hoje foi apresentado um relatório preliminar pelo presidente da Frente Parlamentar, que é o deputado Carlos Neder, do PT, que está aqui do meu lado. Uma das conclusões, deputado, que o senhor disse, é que a presença de representantes da Secretaria Estadual de Transportes e também do DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, deixou a desejar, é isso mesmo? Infelizmente, nós temos essa frente parlamentar composta de 40 deputados estaduais, mas com uma participação muito expressiva de prefeitos, vereadores, de lideranças locais. E em vários momentos, seja em eventos que realizamos na Assembleia Legislativa ou mesmo nas regiões, nós não pudemos contar com a presença que teria sido extremamente necessária de representação do Departamento de Estradas de Rodagem e mesmo da Artesp, que é a agência reguladora que cuida dos trechos da rodovia sob concessão. Então nós estamos fazendo hoje um balanço do trabalho da Frente Parlamentar nesses 2 anos, apresentamos um relatório preliminar que será dado publicidade a ele em Diário Oficial do Estado e encaminhado ao governador do Estado, contendo uma série de sugestões que passam pela preocupação em relação ao orçamento da Secretaria de Logística e Transportes, o orçamento do Departamento de Estradas e Rodagem, como estão sendo recolhidos recursos nos postos de pedágio, em que medida esses recursos estão sendo utilizados adequadamente para a modernização e melhoria dessas rodovias, em particular a rodovia SP-255, infelizmente conhecida como Rodovia da Morte. Nós queremos, finalmente, que haja duplicação da rodovia em toda a sua extensão, mas de início sabemos que não é possível. Então é preciso que sejam feitas intervenções visando a melhoria dos diferentes trechos para diminuir os índices de acidente e de mortes na rodovia. A principal recomendação de vocês é a destinação de mais verbas, é isso? Nós sabemos que nós temos um problema econômico importante hoje no país, no estado de São Paulo. Já há anúncio por parte do governador de restrições orçamentárias para o custeio, a manutenção da máquina administrativa, mas sabemos que é questão de tempo de chegar também nos investimentos, nas obras, na aquisição de maquinários. E particularmente na questão da rodovia SP-255, nós estamos pedindo providências do governo do estado para que não haja interrupção nas obras e que as intervenções previstas e acordadas com prefeitos, vereadores e lideranças locais sejam preservadas. Nós temos hoje aqui nesse evento a presença do prefeito de Avaré, o prefeito Poio, temos a presença da prefeita de Bariri, a prefeita de Olinda, temos vereadores representando aqui 10 partidos políticos e não é justo então que em nome dessas comunidades eles permaneçam inseguros se de fato as obras anunciadas serão ou não feitas. Deputado, o senhor também é presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia e hoje tem um outro evento importante, que é o que vai tratar da expansão do ensino privado e entrada do capital estrangeiro na educação. Acontece às 6 horas das 2 às 6, né, no auditório Teotônio Vilela. Do que vai tratar esse evento?
Como presidente da Comissão de Educação e Cultura, eu percebi que normalmente nós discutimos atribuições que são próprias do Ministério da Educação, da Cultura, no Ministério das Secretarias de Estado da Educação e da Cultura, mas voltando apenas a atenção para a rede própria de sua responsabilidade. Entretanto, nós entendemos que o gestor público, seja em âmbito federal, estadual e municipal, tem que ter um olhar também para a situação da iniciativa privada que atua nesse setor, seja da educação, seja da cultura. Nesse sentido é que nós estamos propondo esse evento para analisar de que maneira o capital estrangeiro está entrando no país, muitas vezes até burlando o que está definido na Constituição Federal, como estão se formando conglomerados, em tese, parecendo que são empresas nacionais, mas que são mantidas por recursos estrangeiros, e o que isso tem acarretado em termos do processo pedagógico e mudanças que nós poderíamos estar propondo, inclusive na utilização de recursos do fundo público da União, como é o caso, por exemplo, dos recursos do FIES, que estão sendo utilizados para viabilizar o ingresso em escolas particulares, mas sem que a população tenha um controle mais efetivo sobre a que isso se propõe e a consequência no processo educacional. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por ter interrompido aí a reunião só para dar entrevista para a gente. Obrigada. A gente volta com vocês aí no estúdio. Sérgio. Ok, Viviane, vamos agora conversar ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem as informações sobre os trabalhos parlamentares de hoje no plenário Juscelino Kubitschek. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. Olha, faltam 2 sessões ordinárias para o fim da atual legislatura, a de hoje, quinta-feira, e a de amanhã, sexta. Há um clima de despedida por aqui na Assembleia Legislativa por conta dos parlamentares que não foram reeleitos em outubro do ano passado e que, portanto, não estarão mais na casa na semana que vem, não participarão da 18ª legislatura. A sessão ordinária de hoje começa a partir das 2h30. Não haverá discussões nem votações de projetos de lei por conta das despedidas, das mensagens de agradecimento que os parlamentares vão fazer. A tribuna estará livre para esses discursos, para esses pronunciamentos. E todos esses trabalhos poderão ser acompanhados na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. A CPI da telefonia móvel ouviu o representante da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, sobre as regras dos direitos do consumidor. O presidente de uma das maiores empresas de telefonia celular foi convocado, mas não compareceu à reunião. Os deputados esperavam ouvir Antônio Carlos Valente da Silva para esclarecimentos sobre os serviços prestados pela Telefônica Vivo, empresas que preside. A ausência foi justificada por compromissos na cidade de Brasília. A reunião prosseguiu com a oitiva de Elisa Vieira Leonel, superintendente de relação com consumidores da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Ela foi convidada a esclarecer as regras da Resolução 632 de 2014, que regula os direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Entre os questionamentos dos deputados, respondeu sobre a venda de chips de celulares em locais em que há proibição para a instalação de antena das operadoras, além do descumprimento de normas que entraram em vigor no dia 10 de março, como a disponibilização no site da operadora de relatório de todas as cobranças e serviços prestados ao consumidor nos últimos 6 meses. 2 ações judiciais. As empresas conseguiram, por meio da Associação Brasileira de TV por Assinatura, uma liminar que está válida. Então, algumas regras do regulamento elas estão perdoadas pelo descumprimento em função de uma liminar judicial. Nossos fiscais já estão acompanhando para avaliar essas situações de descumprimento do regulamento. As regras da resolução de 7 de março de 2014 entram em vigor gradativamente em prazos que variam de 120 dias a 18 meses e levam em conta as reclamações dos consumidores na agência, que em 2014 chegaram a 2.800.000, das quais cerca de 40% são sobre cobrança. Para o deputado Luciano Batista, do PTB, que integra a comissão, suspender a venda de novos chips ou até a autorização de funcionamento poderia ser uma saída para melhorar a qualidade do serviço prestado. Suspender a venda de novos chips, suspender até as atividades, seria uma saída um pouco dura, mas uma saída que daria um resultado mais prático para que as empresas prestassem o serviço que elas se propõem a fazer e não deixassem o usuário sofrer tanto.
O presidente da CPI da telefonia móvel, o deputado Orlando Morando, do PSDB, já sinalizou com a instauração de uma nova CPI da telefonia na próxima legislatura, a partir de 15 de março. Ele lamentou a ausência do presidente da Telefônica Vivo e reiterou que defende a suspensão da venda de novos chips nos casos de reincidência de descumprimento de normas. Eles criam novas portarias, novas regras, mas as empresas não cumprem. Aí as multas são aplicadas, eles não pagam. Por isso que eu defendo e defendi que nestes casos, onde tiver reincidência de mesmos problemas, sejam com contas abusivas ou baixa qualidade do serviço, que seja feita a suspensão de novos chips, que é o equipamento que você habilita novos celulares. Se o serviço não está funcionando, pode continuar vendendo. A Comissão de Atividades Econômicas encerrou ontem os trabalhos da atual legislatura. A última reunião da Comissão de Atividades Econômicas, presidida pelo deputado Itamar Borges, do PMDB, votou 11 itens e avaliou outros 2. A pauta passa totalmente em dia, totalmente redonda, todos dentro do prazo para serem encaminhados. Dos 11 itens votados, 1 recebeu um pedido de vistas e 2 sofreram alteração. Os deputados da mesa solicitaram a autorização da deputada Ana do Carmo, do PT, autora dos 2 requerimentos questionados, para trocar a palavra convocação por convite. Serão convidados o secretário de Turismo para informar as providências adotadas para enfrentar a eventual interrupção das atividades da rede hoteleira e casas de espetáculos de São Paulo diante da provável falta de água para consumo. E também o secretário de Agricultura e Abastecimento para informar dados sobre o uso dos recursos hídricos pela agricultura paulista. Toda essa crise, ela precisa ser debatida, a gente precisa ouvir o secretário precisa nos ouvir as entidades, né? Então, o que importa é eles virem. Então, por isso que eu concordei com o convite e não convocação. A comissão deixa apenas um item para discussão na próxima legislatura. O projeto de lei que torna obrigatório o fornecimento de água filtrada em todo bar, restaurante, lanchonete, hospedaria, hotel ou estabelecimento similar. Esta comissão deu uma importante contribuição e valorizou o mandato do deputado, porque daqui, com contribuição de deputados, nossos colegas parlamentares, tivemos importantes propostas, importantes leis, importantes emendas, importantes debates que contribuíram com o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. E nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite, você não pode perder o AL Repórter Especial 180 anos da Assembleia Legislativa. O repórter Jorge Machado reuniu o atual presidente Chico Sardelli, do PV, e 2 ex-presidentes, Barros Munhoz, do PSDB, e Vitor Sapienza, do PPS. Foi um bate-papo cheio de recordações e de histórias dos 180 anos de democracia da Assembleia. Não se esqueça, hein? É nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite. Hoje, dia 12 de março, é Dia Mundial do Rim. E para cuidar bem desse órgão tão importante, foi lançada a campanha de conscientização Cuide Bem do Seu Rim. Priscila, boa tarde. Como participar dessa campanha, Priscila? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É muito fácil. Quem estiver passando aqui na estação do Brás, do metrô, é só chegar nesse estande que vai conseguir várias informações sobre como cuidar dos rins, como evitar doenças. Também vai poder deixar um recadinho nesse mural e ganhar uma garrafinha de água para cuidar dos seus rins. Bom, e a Maria José, que estava passando por aqui, ela é transplantada há 42 dias. Teve um transplante de rins. Eu queria que você contasse pra gente, foi difícil, mais de 5 anos de uma grande luta? Isso, foi 5 anos e 7 meses de hemodiálise e fazia 3 vezes por semana, e não todos os dias, mas tem dias que a gente passa muito mal na máquina, né? E foi uma luta muito grande, até aparecer o transplante e graças a Deus, desde o dia do transplante, estou bem, graças a Deus. No dia do transplante, ele fala, você fica de 9 a 14 dias no hospital. Graças a Deus, eu fiquei só 7 dias e estou muito bem mesmo. E a caminhada é essa, estou indo por aí. Passou aquela dificuldade. Passou aquela dificuldade que foi muito grande, né? Envolve todo mundo da família, mas estamos aí bem, né?
para cuidar da minha vida, dos meus filhos, né, que eles precisam, todos são pequenos, não são pequenos assim, porque mas são precisam de você. Precisam de mim, são de menor, mas são maior do que eu. Ok, muito obrigada, Maria, e ótima saúde para você. Bom, a gente vai mostrar também os recadinhos aqui, tem muita gente falando, ó, beba bastante água, é bom para a saúde, muita água, muita vida, beber água é muito importante, as pessoas estão aqui ressaltando a necessidade de tomar água, sim. E nós vamos falar agora com o presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, Oswaldo Merege Vieira Neto, que vai falar um pouquinho para a gente quais são as pessoas que correm risco, maior risco de ter problema nos rins. Bom, as de maiores riscos são as pessoas que já têm caso de doenças na família que podem levar à insuficiência renal. As duas principais causas de insuficiência renal no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes. Então, pessoas com pressão alta ou antecedente familiar diabético, pai ou mãe, tem risco de ter essas doenças também, se tornarem renais crônicos no futuro. Portanto, devem fazer screening, devem fazer uma triagem, exames para prevenir a diabetes ou a hipertensão, ou então para ver como é que seus rins estão, para poder ver se tem que fazer algum tratamento específico. Quais tratamentos seriam esses? Eu sei que são vários tipos de doença nos rins, mas os mais comuns. Olha, é claro que, como você falou, a gente deve tratar especificamente a doença, mas quase todas as doenças renais também cursam com pressão alta. Então, o controle da pressão arterial é fundamental. Então, uma dieta bem feita, uma qualidade de vida com uma boa dieta, exercício físico, não engordar, é fundamental para prevenir. Muito obrigada, doutor. Bom, o espaço Cuide do Rim fica aqui na estação do Brás até às 10 horas da noite. Bom, e eu vou levar minha água. Sérgio. Tá certo, viu, Priscila? Você vai ver a seguir. Projeto que prevê a criação da região metropolitana de Piracicaba passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Voltamos em 30 segundos. Até já. Os deputados da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, entregam hoje o relatório final. Quem tem os detalhes ao vivo agora é o repórter Mauro Frisman. Mauro, você. Sérgio, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, foi criada em fevereiro de 2012, portanto, foram mais de 3 anos de trabalho até aqui. Durante esse tempo todo, a comissão foi composta por 10 deputados estaduais, sendo 5 integrantes efetivos e outros 5 substitutos. As finalidades da comissão: apurar os casos de violações de direitos humanos, torturas, mortes e desaparecimentos ocorridos entre 1964 e 1985, período do regime militar, da ditadura. Muito bem, o relatório será apresentado hoje, o relatório desta comissão. Os trabalhos desenvolvidos estarão disponíveis em plataforma virtual com 26 capítulos temáticos, 188 casos de pessoas mortas e desaparecidas, 150 recomendações temáticas, outras 18 recomendações gerais e o conteúdo desenvolvido por grupos de trabalho e pesquisadores parceiros. Tudo vai acontecer a partir das 2 horas da tarde no auditório Paulo Kobayashi. O deputado Adriano Diogo, do PT, é o presidente da Comissão da Verdade. Os trabalhos poderão ser acompanhados pela página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro. A Comissão de Educação e Cultura realizou sua última reunião nesta legislatura. Um dos destaques da reunião foi a aprovação do projeto que regulamenta a aposentadoria especial para supervisores de ensino, diretores e vice-diretores de escolas. 53 itens estavam previstos para serem analisados na comissão. 30 foram analisados e houve 3 pedidos de vista. Entre os aprovados estão a cesta básica do livro e uma reivindicação para regulamentar a aposentadoria especial de supervisores de ensino, diretores de escolas, vice-diretores e coordenadores.
Na metade dos itens, o deputado Dilador Borges precisou se ausentar e a reunião foi dada como acabada. Nós votamos os projetos mais importantes, projetos que dependiam de discussão e deliberação dos deputados. Foi uma reunião com quórum e restaram os requerimentos que podem ser discutidos posteriormente. Como são requerimentos de convocação, convite, esses demandam uma discussão mais demorada e aí a nova composição da Comissão de Educação vai ser responsável por retomá-los. Bom, e na última reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta legislatura, um dos projetos aprovados foi o que cria a região metropolitana de Piracicaba. Foi a última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Ela ficou 4 anos à frente da CCJ. Os deputados aprovaram projetos como o que cria canais virtuais nos sites das secretarias para consultas sobre documentos solicitados, outro que proíbe os postos de combustíveis a oferecer como ação de marketing aquelas lavagens rápidas com água tratada e também o que cria a região metropolitana de Piracicaba. Além disso, foi analisado um projeto do Tribunal de Justiça que altera a divisão judiciária do Estado. O tribunal enviou para a Assembleia esse projeto para reorganizar algumas varas, anexar de algumas cidades a outras. Infelizmente, a gente não pôde contemplar todas as emendas porque, no nosso entendimento, isso é uma atribuição do Tribunal de Justiça e hoje aqui na comissão, infelizmente, a emenda do deputado Antônio Mentor não passou, mas o projeto agora segue para as outras comissões da Casa e depois para aprovação em plenário. Para a deputada Maria Lúcia Amari, a sensação é de dever cumprido com a democracia. Então, acredito que a nossa missão foi cumprida, porque o debate aqui foi um debate democrático. Não se, em momento nenhum, permitimos que partidarizasse as discussões. Isso fez com que a credibilidade da discussão democrática fosse estabelecida. Então, dentro de um respeito, acho que nesses 4 anos, com a oposição e a situação, nós conseguimos focar a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade dos projetos e os projetos aqui hoje, votados durante todos esses 4 anos, seguindo depois para as comissões subsequentes e sendo sancionados para o governador, vão refletir na vida do povo de São Paulo. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações quer barrar o projeto que propõe a extinção de 2 fundações. Os detalhes depois do intervalo. Voltamos em 30 segundos. Acontece hoje aqui na Assembleia Legislativa o primeiro seminário de miscigenação e o repórter Mauro Friesman traz essas informações. Mauro, você. Isso mesmo, Sérgio. Este seminário vai debater o Dia Estadual da Miscigenação do Povo Brasileiro, que é comemorado anualmente no dia 20 de outubro. Essa data entrou para o calendário oficial do Estado de São Paulo a partir de um projeto de lei do ano de 2013, de autoria do deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, e que foi transformado em lei no ano passado. Segundo o deputado Marcolino, o projeto foi inspirado no Dia da Miscigenação, que é celebrado desde 2013 na cidade de Embu das Artes. Os trabalhos vão acontecer hoje à noite, a partir das 7 horas, no auditório Paulo Kobayashi. A condução será do autor da lei, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, e tudo poderá ser acompanhado na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro, a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Públicos de Pesquisa e das Fundações Públicas Paulistas quer barrar o projeto do governo que propõe a extinção de 2 fundações. Bom, o relatório final deve ser apresentado até amanhã.
A Frente Parlamentar traça estratégias para barrar os projetos de lei 38 e 39 de 2015, de autoria do Executivo, para extinção de duas fundações do próprio governo do estado de São Paulo. A Fundap, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, que atua na formação, consultoria e pesquisa da administração pública, e a CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal. Os municípios necessitam de assessoramento técnico, assessoramento administrativo, não só para o seu funcionamento cotidiano, mas, sobretudo, para a implantação das políticas públicas que agora estão sendo municipalizadas, desde 88, estão sendo municipalizadas e requerendo dos municípios capacitação, uma visão plurissetorial de como é que se implanta a política de saúde, a política de educação, a política de meio ambiente. Hoje, por exemplo, a questão dos lixos é uma questão grave no estado de São Paulo. Hoje a questão da implantação de políticas como, por exemplo, de cultura, de educação, também são fundamentais. E o que acontece é que os municípios demandam de nós, né, esse assessoramento que já é feito desde há 47 anos, o CEPAM existe há 47 anos, e, na realidade, com a extinção do CEPAM, todo esse serviço que o Estado propicia aos municípios na sua qualificação da gestão pública, ele deixa de existir. O relatório final ele está praticamente redigido, aqui a comissão vai fazer uma última leitura final, né? E, na verdade, ele conta um pouco da história de como essa frente nasceu, que foi em 2013, o governo também estabeleceu um decreto onde ele fazia uma fusão, FUDAP, CEPAM e SEAD. A gente conseguiu aqui na Assembleia, né, fazer uma audiência pública, discutimos, esse projeto não foi à frente, então, e a frente foi criada para subsidiar essa discussão, né? E, nesse sentido, os institutos aderiram à frente, também com as fundações, para que haja esse fortalecimento, para que a gente não passe por esse processo, que é um processo doloroso, de extinção de uma instituição tão importante como essas duas, e, no caso, os institutos seriam os próximos nesse projeto de extinção. O coordenador da frente, deputado Carlos Neder, do PT, já sinalizou com o requerimento de uma nova frente parlamentar para a próxima legislatura, que tem início no próximo dia 15 de março. Um trabalho exaustivo de visita, de diagnóstico, e na eventualidade de nós apresentarmos o pedido de continuidade da frente parlamentar, certamente o foco será outro, porque as visitas já foram realizadas, nós já nos reunimos com as diretorias e trabalhadores, temos um bom diagnóstico. A questão agora é saber sobre o futuro dessas áreas de ciência, tecnologia, inovação, pesquisa e apoio e consultoria aos municípios de responsabilidade do governo do estado. O câncer de colo de útero mata 5.000 mulheres por ano no Brasil. A doença contagiosa é transmitida pelo vírus HPV. A prevenção ainda é o melhor remédio. E é simples de fazer, hein? Basta uma vacina aplicada em meninas a partir dos 9 anos de idade. Veja aí na reportagem de Viviane Cesarino. A vacina contra o HPV pode ser tomada de graça em qualquer posto de saúde do estado. Neste centro, que fica em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, o estoque está cheio, mas as salas e as cadeiras vazias. A procura ainda é pequena. Devem tomar a vacina meninas de 9 a 11 anos de idade. Assim, elas ficam protegidas contra o câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer que mais mata no Brasil. Para as meninas indígenas, a vacina está disponível dos 9 aos 13 anos. E para quem tem AIDS, dos 9 aos 26 anos. No passado, nós vacinamos as meninas de 11, 12 e 13 anos de idade. Neste ano de 2015, começamos então nessa segunda-feira a vacinação das meninas de 9 a 11 anos de idade. A primeira dose está sendo aplicada agora em março e a segunda dose em setembro, ou seja, 6 meses depois. O que é muito importante deixarmos claro, com adequada proteção, uma dose apenas não funciona. É importante que sejam aplicadas 3 doses. A terceira dose é aplicada 5 anos após a primeira. Por que essa mensagem é muito importante? A cobertura vacinal da segunda dose do ano passado foi de 67%. Então, neste ano, além de vacinarmos essas novas meninas, né, com 9 a 11 anos, também estaremos aplicando a segunda dose para aquelas que no ano passado, porventura, não foram vacinadas. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 762 mil meninas.
temos recebido telefonemas ainda de mães querendo saber, né, o que ocorreu com aquelas meninas, né, que tiveram o que chamou a atenção, que algumas delas tiveram dificuldade para andar. Essas meninas estão ótimas, não é? Nenhuma ficou com sequela, não ocorreu paralisia, né? Nós chamamos isso de reação de ansiedade após a imunização, elas estão muito bem. E o que é muito importante deixarmos claro, essa vacina é uma das primeiras que a gente está utilizando que previne contra o câncer, né? Como você já disse, é a terceira causa de morte por câncer entre as mulheres e nós estamos tendo a oportunidade de utilizar uma vacina eficaz que previne contra a doença, que infelizmente pode ser muito grave. Vamos agora ao plenário Juscelino Kubitschek falar ao vivo com o repórter Jorge Machado. Jorge, você. Pois é, eu venho falar sobre a visita do presidente Chico Sardelli, a visita da comitiva da Hungria. A Hungria, para quem não sabe, é um país do leste da Europa, tem uma população um pouco menor que da cidade de São Paulo, 10 milhões de habitantes. Laços com o Brasil são bastante antigos, do começo do século passado. Primeira leva de húngaros chegou aqui depois da Primeira Guerra Mundial, depois outra leva na Segunda Guerra Mundial. O presidente Chico Sardelli recebeu a comitiva húngara, o embaixador Norbert Konkoly, também Suzana Laszlo, que é cônsul comercial, e Zamari Christoph, que é deputado do parlamento húngaro, uma visita de cortesia para estreitar laços culturais e comerciais entre os dois países. A reportagem completa você vai ver na edição de amanhã do Jornal da Assembleia. Sérgio. Ei, Jorge, obrigado. O Jornal da Assembleia desta quinta, dia 12 de março, termina aqui. Parabéns às cidades de Itapirapuã Paulista, Nova Campina, Paraguaçu Paulista, São Lourenço da Serra e Zacarias, que fazem aniversário hoje. E não se esqueça, hein? A partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo os trabalhos dos deputados no plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.